Boa noite, meus irmãos. Antes de a gente abrir a Bíblia e a gente ler um texto, meus irmãos, vamos fazer uma oração, nos colocando diante de Deus. Como já foi falado aqui pela irmã Rosângela, para aqueles que estão à frente, nós viemos aqui para adorar e cultuar ao único que é digno. Nós não nos reunimos, meus irmãos, com a intenção de assistir, ver um teatro. Nós não devemos nos reunir com essa intenção, com esse objetivo. Nós devemos nos reunir, seja qual dia for que tenha o culto, com o objetivo único de cultuar, de adorar, de exaltar a Cristo. Você entende, meus irmãos? Vamos fazer uma oração e depois nós vamos ler um texto e fazer uma reflexão. Pai, nós nos reunimos e nos colocamos aqui diante do Senhor, porque nós queremos, ó Deus, mais do Senhor. Nós queremos, ó Pai, sermos inundados pelo Seu amor, que é tão grande, ó Pai. E esse amor foi demonstrado de uma maneira incrível, enviando o Seu Filho. Senhor, que o Seu Espírito abra os nossos olhos, que o Seu Espírito aquebrante, ó Deus, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, então, nos regozijar, nos alegrar grandemente, ó Pai, em Ti, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Quero colocar, ó Deus, todos os Teus servos, todos os irmãos, ó Pai, que se reúnem à face da terra, ó Deus, nesse momento, com o objetivo de Te adorar, de Te ouvir. Que o Senhor use, ó Deus, os Teus filhos, e que o Senhor, ó Pai, aplique a Sua palavra aos nossos corações, ó Deus, para a Sua glória, Deus, para a Sua honra e para o Seu louvor. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir Lucas capítulo 23. Vamos ler o versículo 38 ao 43. Esse é um texto muito conhecido. O último hino que nós cantamos tem uma frase que diz: vou contar uma história de amor real. Hoje nós vamos ouvir um pouco dessa história, essa grandiosa história. Lucas 23, 38 ao 43. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, o contexto aqui, como os irmãos sabem, Jesus, ele é condenado de maneira
totalmente injusta. Os líderes de Israel, os líderes dos judeus e os romanos condenam Jesus à morte de cruz. Nós sabemos como foi o que antecedeu esse texto que lemos. Mas, meus irmãos, uma pergunta que eu faço para refletirmos: por que Jesus está sendo crucificado? Por que ele está sendo crucificado? Nós vemos, como eu falei, que os líderes condenou de maneira injusta Jesus. Mas, meus irmãos, também há outras duas verdades que a Bíblia nos fala. Jesus, ele está sendo crucificado por conta do meu pecado e do seu, se você crê nele. Ele está sendo condenado em uma cruz por conta do meu e do seu pecado também. Nós já sabemos, meus irmãos, que todos nós somos pecadores, não é isso? Nenhum de nós nega isso. Eu também não negava. Antes de Cristo me atrair, eu também não negava. Mas eu não sabia o que significa ser um pecador. E não só isso, eu não sabia a consequência de ser um pecador. A Bíblia nos fala, meus irmãos, João 3,36. Olha só, Jesus falando: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a Deus. Olha só o que fala agora: mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê em Jesus não será condenado, mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre estes. Quando nós, meus irmãos, falamos sobre a ira de Deus, dói os nossos ouvidos, porque nós temos costume de ouvir muito sobre o amor de Deus, e isso é verdade. Deus é amor, mas a Bíblia também nos fala, meus irmãos, que Deus é justo, que Deus, por conta de ser justo, ele se ira, meus irmãos, contra o pecador. É isso que a Bíblia nos fala. Todos nós aqui amamos criança, não amamos? Mas eu te pergunto, o que você acha de uma pessoa que abusa uma criança? Você fica indiferente com a pessoa que comete esse crime? Você não quer que essa pessoa seja responsabilizada por essa atrocidade? É óbvio que sim, não é verdade? E nós somos pecadores e nós temos esse senso, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós nos indignamos com certas atitudes. Agora eu te pergunto, imagine Deus sendo santo e perfeito. Imagine Deus, e a sua ira é pura, você entende? Ela não é ódio, mas é a consequência da sua justiça. Isso é o que é dito sobre nós. Então, esse também é o motivo de Jesus estar sendo crucificado, por conta do pecado do seu povo. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos fala outra coisa. Tem um texto em Romanos 3,25 que diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue.
Deus o ofereceu. Deus deu, Deus entregou quem? Jesus, o seu Filho, meus irmãos. Essa também é uma verdade que a Bíblia nos revela. Jesus está sendo crucificado porque Deus entregou Jesus com esse propósito de que ele realmente viesse a essa terra e ele realizasse a obra da redenção. A obra da redenção. No Antigo Testamento, para a gente entender um pouco como era feito a questão de apaziguar a ira de Deus. Deus fala para o povo de Israel para que eles ofereçam um sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo e oferecia um animal. Esse animal era colocado em um determinado lugar e queimado completamente. Deus mandou que o povo fizesse isso, mas a Bíblia fala que o sangue de animais não purifica pecado. Mas isso foi feito para apontar para o Messias que viria e realizaria essa obra de redenção, a qual aí sim purificaria os pecados de todos aqueles que creem nele, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, meus irmãos, antes de entrar no texto, nós vimos isso, que Jesus, ele está sendo crucificado porque os homens o condenaram injustamente, porque nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E terceiro, porque Deus, o seu próprio Pai, entrega o seu Filho. Eu não sou pai, meus irmãos. Eu não tenho esse sentimento de ter um filho. Mas você que é pai, você entregaria seu filho para ser condenado no lugar de um criminoso? Reflita e pense. É óbvio que a sua resposta é não. Jamais. Mas o que é grandioso, meus irmãos, é que Deus fez isso. Deus deu o seu Filho, meus irmãos. Ele entregou o seu Filho. E não foi para pessoas boas. E nós vamos ver isso no texto. Vamos ler lá, versículo 38. Versículo 38 diz: vemos uma inscrição acima de Cristo, colocada por Pilatos, onde diz: este é o Rei dos Judeus. Pilatos, meus irmãos, o governador, ele coloca essa inscrição acima de Cristo. Porém, os judeus não acreditavam que Jesus era o rei deles, e muito menos o Messias. Inclusive até hoje os judeus rejeitam, muitos, né? Não todos, muitos judeus rejeitam a Cristo, não acreditam que ele é o Messias. Uma pergunta: se uma pessoa chegasse diante de você agora e perguntasse: Nagai, quem é Jesus? Marquinhos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Qual seria a sua resposta? O que você falaria para essa pessoa? Tem uma frase, meus irmãos, do C.S. Lewis, que ele diz: Jesus só pode ser três pessoas. Ou ele é um mentiroso, que tudo aquilo que ele estava falando, que é filho de Deus, que é o Messias, que as pessoas tinham que crer nele, era tudo mentira. A segunda opção: ou Jesus é um louco que estava falando coisa, mas não era nada, era a realidade daquilo que ele estava falando. Ou a terceira opção:
ou ele era aquilo que ele realmente dizia que era. Mas quem é Jesus? Jesus, a Bíblia nos ensina, não vou citar os textos, mas ele é o próprio Deus. Vamos parar para refletir um pouco. O que Deus é? Santo, perfeito, justo, bom, imaculado, não tem nada que corrompe esse ser, nada, absolutamente nada. E esse Deus estava ali na cruz. A Bíblia também nos fala que ele é o Filho de Deus. Deus, meus irmãos, subsiste através de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que Jesus é o Filho de Deus. Antes de criar os céus, a terra, o universo, tudo que existe, a Bíblia nos fala que Deus, ele existia na eternidade em perfeita e plena comunhão e amor mútuo uns pelos outros. Jesus, Filho de Deus, é quem está na cruz. Não só isso, a Bíblia também vai falar que Jesus é o Rei dos Reis. Tem um texto que fala: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não é o povo judeu que vai se dobrar, não é apenas os cristãos. O que o texto diz? Todo joelho, toda língua, é todo ser humano aqui. Todos eles vão se dobrar diante de Cristo e vão reconhecer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Esse aqui, meus irmãos, é quem está na cruz. Esse aqui, meus irmãos, também é quem está na cruz. E não só isso, ele também nos fala que Jesus é o Criador de todas as coisas. Criou o universo, criou as galáxias, criou as estrelas, criou o nosso planeta, criou os animais e criou eu e você. Criou todos os seres humanos. Tudo que você... Meus irmãos, você já teve uma experiência de sair em um lugar escuro à noite e olhar para os céus? Faça isso se você não fez. Saia, né, irmão Antônio? Saia um dia. Olhe para o céu. Ali, meus irmãos, não é nem 1%. Você entende? Aquilo que os nossos olhos estão enxergando não é nem 1% do que existe. A galáxia, a nossa galáxia é extremamente grande. O universo, meus irmãos, é extremamente grande, gigantesco. Esse Jesus aqui criou tudo isso. E não só isso, meus irmãos, o que choca, sabe o que é? Aquelas pessoas que condenaram Jesus, aquelas que estavam ali, aos seus pés ali, Jesus criou elas. Não só criou, mas mantém, abençoa, para que eles tenham condições de ter vida. Se Jesus quisesse, bastava uma palavra, nem palavra, bastava a sua intenção, todos eles cairiam mortos, porque quem dá a vida é Ele. É Ele. Ele não só cria, mas Ele dá a vida. Você pensa que é você? É óbvio que você trabalha para se sustentar. É óbvio que nós fazemos isso, nós somos chamados isso, a trabalhar. Mas se Deus não nos abençoar, quer um exemplo? Só um. Se Deus não fizer cair água sobre a terra, quem come? É Ele que faz, meus irmãos, cair água sobre a terra. É Ele que traz tudo isso, essas bênçãos sobre nós. Você entende? É esse Jesus que está naquela cruz pendurado, sendo crucificado.
Vamos continuar o texto. Terceiro, meus irmãos, terceira parte. Jesus agora é insultado. Versículo 39 diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Olha o que ele pergunta: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Aqui nesse Evangelho de Lucas, meus irmãos, é falado que um criminoso insultava Jesus. Mas no Evangelho de Mateus e Marcos é relatado que os dois insultavam Jesus. Os dois criminosos zombavam de Jesus, tanto o que estava à sua direita como à esquerda. Os dois. Para a gente entender aqui o que provavelmente aconteceu, só lembrando, Jesus ficou na cruz 6 horas. Ele foi crucificado 9 horas e retiraram ele da cruz 3 horas da tarde. Ele ficou 6 horas ali. O que é uma forma de entender, para a gente encaixar esses dois textos, é que quando Jesus é crucificado, os dois zombam. Mas, em um certo momento, um dos ladrões se arrepende. A gente vai ver isso mais para frente. Então, meus irmãos, esse criminoso está zombando. Esse em particular está insultando Jesus. E ele fala para Jesus algo: salve-se a si mesmo. O que ele está falando? Salve aí, desce aí da cruz. Porque ele perguntou: você não é o Cristo? O que significa falar você não é o Cristo? Você não é o Todo-Poderoso? Você não é o Filho de Deus? Você não é aquele que fez sinais, prodígios e maravilha? Desce daí. Salve a si e a nós. Se Jesus fizesse isso, se Jesus descesse da cruz, não haveria esperança, nem para mim, nem para você e nem para ninguém. Não haveria esperança de sermos perdoados e reconciliados com Deus. E uma outra coisa, meus irmãos, muitas vezes o que acontece com o ímpio, meus irmãos, sem Cristo, é que muitas vezes ele age dessa forma: olha, Jesus, se você fizer isso que eu quero, eu creio em você. Se você me der o que eu quero, eu creio em você. Se você me atender, eu creio em você. Não é isso que acontece? Não é isso? Mas esse não é o caminho para nós seguirmos. Agora nós vamos ver qual é o caminho que nós devemos seguir. No versículo 41 que é dito, que é o quarto ponto, que é onde um criminoso reconhece a sua culpa e também reconhece que Jesus é inocente. Verso 41 diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Como que um homem que está sendo crucificado, condenado, fala algo totalmente inesperado como isso? Só fazer uma observação. Naquela época, meus irmãos, a morte mais terrível que tinha pelo Império Romano era a morte de cruz. E só é crucificados e condenados
pessoas que tinham cometido crimes terríveis. Mas, meus irmãos, de uma hora para outra, ele fala: eu estou recebendo o que eu mereço. Como assim? Faça um teste. Vai em um presídio, converse com ele. Garanto para você que a maioria vão culpar todo mundo, menos reconhecer que são culpados. Culpam a sociedade, culpam o juiz, culpam a polícia, culpam o Ministério Público, promotor, culpa todo mundo, mas não reconhece que é culpado. E sendo culpado, faça o teste. Esse homem aqui, de uma hora para outra, ele fala: eu estou sendo punido porque eu mereço. Eu estou recebendo a condenação justa, o que os meus atos merecem. Ele fala. Aqui está uma das primeiras evidências quando uma pessoa é alcançada por Cristo. Quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, você sabe o que acontece com ela? Ela não bate no peito. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu dei aquilo. Você sabe o que ele fala? Afaste-se de mim, eu sou um pecador. Quem fez isso, meus irmãos? Lembra? Pedro. Depois dos milagres da pesca, Pedro vem correndo e se prostra aos pés de Cristo. E ele diz: afasta-se de mim, eu sou um pecador. E você é santo, é justo, é puro, é perfeito. Afaste-se de mim. Lembra, meus irmãos, de um outro exemplo do Antigo Testamento? O que aconteceu com um homem, um profeta? O profeta Isaías. O profeta Isaías tem uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o que ele fala, meus irmãos? Ai de mim. Ai de mim, meus lábios são impuros. Ai de mim, vivo no meio de homens e mulheres de lábios impuros. Não é simplesmente que fala coisinha, bobagem. Ele está falando pecadores impuros. Ai de mim. Ai de mim. É isso, meus irmãos, quando o Espírito Santo toca em nossa vida. Coloca a nossa boca no pó, onde é certo que devemos estar, porque realmente somos miseráveis pecadores e indignos. Somos miseráveis pecadores indignos. Quinto, meus irmãos, quinto e último ponto. Uma afirmação de fé e uma resposta grandiosa. O versículo 42 diz: então ele disse, quem disse? O criminoso. Olha só o que ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a segunda evidência, meus irmãos, de uma pessoa que é alcançada por Cristo. A primeira é que ele reconhece que é um pecador miserável que não tem nada para oferecer a Deus. Mas a segunda é que ele corre para os pés daquele que pode o salvar. Corre para os pés daquele que pode nos perdoar, nos purificar de todos os nossos pecados. E é interessante que ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Quem tem rei? Quem tem reino, meus irmãos, é rei. Como assim? Esse homem estava do lado de Jesus. Um homem simples, meus irmãos. Imagine a cena. Jesus com poucas roupas, meus irmãos, ensanguentado. Devia estar muito sujo. Uma pessoa, meus irmãos, que, com toda certeza, se você estivesse ali, você ia virar seu rosto. Como que esse homem fala que, esse criminoso fala que Jesus é rei? Jesus, meus irmãos, não estava ali montado no cavalo branco. Ele não estava ali com veste de um rei. Jesus não estava ali com um cetro para governar. Não estava com a coroa de um rei, mas ele estava com a coroa de espinho. Jesus não tinha diante dele seu súdito. Sabe quem estava diante dele? Algumas mulheres e alguns discípulos seus, porque muitos abandonaram Jesus. É este homem que está ali. É este que está ali. Mas esse criminoso fala: lembra de mim quando entrar no seu reino. Sabe o que é isso? Fé. Ele crê mesmo sem ver. Ele não viu nada disso que eu falei. Ele não viu, mas ele creu. Ele creu que Jesus é rei. Ele creu que Jesus é o Messias. E assim é conosco. Você vê Jesus? Você viu ele crucificado? O cristianismo é uma religião que nós somos chamados, sabe o quê? A crer sem ver. Isso não parece loucura? Não é isso que os grandes filósofos, os intelectuais dizem? A gente só pode firmar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente prova pela ciência. Senão, não. Mas Jesus nos chama, meus irmãos, a crer sem ver. Não é isso? Ao longo do cristianismo, ao longo da história, meus irmãos, é isso. E até hoje nós somos chamados a fé. A fé. Muitos acreditam que nós somos salvos pela fé e ponto final. Não. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Fé na fé não nos salva. Fé em qualquer outra coisa que seja. Igreja, pastor, bispo, padre, diácono. Coloque o que você quiser. Essa fé não salva. A fé que nos salva é a fé que é depositada em Cristo. E ponto, meus irmãos. Não é Cristo mais obra, Cristo mais lei, Cristo mais isso, mais aquilo. Isso anula o sacrifício de Cristo. Anula. O Evangelho, meus irmãos, ele é uma notícia, uma grande notícia. E se essa notícia, meus irmãos, for colocada algo sobre ela, ela perde o seu poder. A notícia é: Deus enviou Jesus. Deus enviou o seu Filho. E Ele fez a obra da redenção. E Ele nos salva através da fé dEle. Ponto final. Qualquer coisa que for acrescentada perde o poder do Evangelho. Lembra que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ali a palavra significa, no original, dinamite. O Evangelho, meus irmãos, é como se fosse uma dinamite, que ela, ao pregar, ao anunciar com fidelidade, Deus quebra o nosso coração. Deus destrói as barreiras que tem, meus irmãos. Mas é por meio do Evangelho. E se ele tiver o Evangelho acrescentado ou tirado algo,
ele perde esse poder. Perde esse poder. De maneira breve, nós vimos aqui porque Jesus está sendo crucificado. Nós vimos quem é Jesus. Nós vimos o ladrão ofendendo e insultando Jesus, e nós também vimos Jesus, o outro ladrão, se arrependendo e crendo em Jesus. Mas o que é mais impressionante é o último verso. Olha só o que é dito. Jesus respondeu. Jesus responde para o criminoso: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu garanto. Olha só. A palavra de Jesus, meus irmãos, quando ele fala é A, é B, é C, é isso, é verdade. Não precisava ele falar eu garanto. Ele simplesmente poderia falar: hoje você vai estar comigo no paraíso. Seria uma verdade. Mas ele fala: eu te garanto. Não é assim? Quando uma pessoa vem até nós e ela está duvidosa, o que você fala? Eu garanto para você. Eu vou fazer isso. Eu te garanto. Aí Jesus faz isso. Eu garanto para você. Eu garanto que hoje, não é amanhã, não é daqui 1000 anos, não é daqui 10.000 anos. Deus fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele criminoso estava condenado à morte e ele foi morto, mas ele recebeu vida antes de morrer. O que eu quero dizer com isso? Mesmo, meus irmãos, que uma pessoa esteja diante da morte, mesmo que seja poucos minutos que a pessoa esteja beirando a morte, se ela se arrepender e crer, essas palavras de Cristo servem para ela. Serve para ela. Nós devemos refletir sobre esse texto que lemos. Pedir a Deus que Ele nos ajude a entender, e não somente a entender, não somente, meus irmãos, termos o conhecimento dessas coisas. Nós não necessitamos apenas termos conhecimento, nós precisamos crer realmente em Cristo, fazer como esse homem fez, se arrepender, crer, confiar em Jesus, colocar nossa total confiança nele e no que ele fez. Para concluir, 3 pontos. Cristo veio salvar pecadores. Cristo, meus irmãos, não veio salvar pessoas justas. Sabe por quê? Se você encontrar um aí, você me apresenta. Porque não existe. Pessoas justas, meus irmãos, sem Cristo. Você sabe o que a Bíblia fala sobre as nossas obras? Quando a gente faz uma obra, meus irmãos, com a intenção de alcançar o céu, de essa obra, a gente chegar diante de Deus e falar: tá vendo, eu fiz isso e eu mereço receber perdão, o céu. A Bíblia fala, sabe o que, meus irmãos? Isaías capítulo 6, que as nossas obras é como um trapo de imundície. Eu não quero que os irmãos se sintam ofendidos, mas de uma maneira resumida, é um absorvente usado. As nossas obras é como se fosse um absorvente usado. Para que serve? Para quê? Só para jogar no lixo. É isso que a Bíblia fala. Quando a gente faz obra com a intenção de ganhar o céu, com a intenção de ser perdoado, Deus olha aquilo e não serve para nada, porque nós estamos manchados com o pecado. O homem sem Cristo, por mais que ele faça coisas boas aos nossos olhos, que aos olhos de Deus não é,
mas aos nossos olhos, por mais que pareça ser boa, não serve para nada diante de Deus, porque muitas vezes a gente faz com várias intenções no coração, para se vangloriar e se mostrar a outras pessoas, para ter alguma troca. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Nosso coração é manchado, meus irmãos, pelo pecado. A Bíblia fala, e por isso as nossas obras é dessa forma. E eu vou te falar, meus irmãos, quando você ouvir uma pessoa falar que nós somos salvos pelas obras, pergunte a ela: se nós somos salvos pelas obras, por que Deus enviou Jesus? Por que Jesus morreu na cruz? Para nos dar exemplo? Não. A Bíblia não fala que Jesus morreu para dar exemplo. Jesus morreu para pagar o pecado do seu povo, para receber a ira de Deus no lugar do seu povo. Esse foi o propósito de Deus. Esse foi o propósito de Jesus Cristo. E ele veio justamente porque não havia esperança para o homem. Se houvesse, Deus não faria isso. Salve quem puder, como diz o ditado. Mas não, ninguém podia ser salvo. Ninguém. Por isso ele enviou. Ele envia Jesus. E glória a Deus por esse grande feito que ele fez. Para concluir, aqueles que são salvos por Cristo, eles são chamados a viverem agora para a honra e glória de Cristo. Nós somos chamados agora a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Se você era um mentiroso, vivia mentindo, pare de mentir, fale a verdade. Se você roubava, pare de roubar, trabalhe para se sustentar, você e sua casa, e ajudar as pessoas. É isso que Cristo nos chama, meus irmãos, a fazer. Você lembra que Paulo, o que ele fazia? Saulo, antes da conversão, era um perseguidor dos cristãos. Quando ele foi encontrado por Cristo, meus irmãos, ele continuou perseguindo os cristãos? Não, meus irmãos, ele passou a amar os cristãos. Você entende? O texto fala que quando é dito que Paulo se converte, os cristãos falam: não, será? Não. Aquele homem não pode vir aqui não, porque ele vai matar a gente, vai levar preso. Mas é isso, meus irmãos, que acontece. Deus, ele vai trabalhar nessas pessoas que estão em Cristo agora, para que essas pessoas, elas cresçam, você entende? Em santidade, elas cresçam em comunhão com Deus, elas cresçam em intimidade com Deus, em confiança com Deus, em arrependimento, em confissão de pecado. E isso, meus irmãos, é a vida toda. Você entende? Então vai ter altos e baixos, meus irmãos. Mas eu garanto para você, o cristão não pode mais viver no pecado. Ele não vive mais no pecado. Não pode mais. Se ele viver no pecado indiferente, o apóstolo Paulo fala, para que nós refletimos e venhamos sondar o nosso coração, para saber se realmente cremos em Cristo. Nós somos chamados a confessar o nosso pecado. Lembra que Jesus disse: temos um advogado justo diante de Deus. Ele nos perdoa quando confessamos. E é esse caminho que Ele quer que nós trilhamos para os cristãos. Entende? Quem foi salvo vai ser santificado. Não existe uma pessoa que é salva e não é santificada, que não entra nesse caminho de santificação, de crescimento, de comunhão. Como eu já disse, que Deus possa aplicar no nosso coração, que nós sejamos sinceros. Se você não quiser mais, seja um outro momento, abra o seu coração diante de Deus. Fala: Senhor, eu não sei se eu criei realmente no Senhor. Se você tem dúvida, eu não sei se realmente eu confiei no Senhor.
Mas se eu tiver enganado, Senhor, venha com o seu Espírito, como você veio, esse criminoso. Venha fazer essa obra em mim. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a Jesus. É essa a palavra, meus irmãos. É esse chamado que nós devemos ouvir. Você entende? Por que, meus irmãos, eu falo tanto? Para a gente refletir, para a gente pensar. Nós estamos tratando aqui de algo muito sério. Eu não estou tratando aqui de coisa vã, supérflua. A gente está tratando aqui, meus irmãos, do destino da nossa alma. É o destino da nossa alma, meus irmãos. É a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, nessa terra e na vindoura. Essa, meus irmãos, é a maior bênção que você pode receber. É sermos encontrados por Cristo, sermos alcançados por Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Vou fazer uma oração e depois a gente vai cantar o hino do cantor cristão, Amor Glorioso. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós lemos a sua palavra, Senhor. Nós vimos, ó Deus, que todos nós pecamos contra o Senhor. Nós, ó Senhor, ofendemos ao Senhor com os nossos diversos pecados, ó Pai. Ó Deus, mas nós também vimos, ó Senhor, que o Senhor é poderoso para nos salvar, que o Senhor é poderoso para nos perdoar, para nos justificar de todos os pecados, ó Deus. Por isso, ó Deus, eu peço que, pelo seu grande amor, se os meus irmãos estamos enganados, ó Pai, se nós, ó Pai, cremos em tantas outras coisas, mas não no Senhor, se nós, ó Deus, não temos um novo nascimento ainda, eu peço, ó Deus, pelo seu grande amor, faça essa obra em mim, ó Deus, faça essa obra nos meus irmãos, ó Pai. Senhor, aplica a sua palavra, ó Deus, ela é poderosa, o seu evangelho é poderoso, ó Deus, para quebrar o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa indiferença. Faça isso, ó Deus, conosco. Eu te peço, ó Deus, por causa de Jesus, por quem Ele é, por quem Ele fez, por tudo que Ele fez, pela sua obra grandiosa, ó Deus, realizada. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu Filho que o Senhor enviou. Louvado, ó Deus, seja o seu nome. Engrandecido, ó Pai, exaltado seja o seu nome, pelo seu bendito Filho, ó Deus, ter nos dado Ele. Aplica, Pai, mais uma vez eu te peço, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé novamente. Vamos adorar o Senhor mais uma vez.